Graça e paz aos irmãos mais uma vez, uma boa tarde a todos. Nós louvamos a Deus por mais uma vez nos dar essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. E queremos hoje falar de um tema necessário, ter uma reflexão de algo que vem assim, que é muito propício nesse momento. Nós vamos estar aqui refletindo. E eu desejo a paz a toda a Igreja de Cristo, todos os irmãos que se encontram em casa, as irmãs que estão aí na sua quarentena, perseverando em oração, esperando tudo isso passar. Então eu quero que os irmãos abram sua Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 23 a 33. Nós vamos usar esse texto, trabalhar em cima desse texto hoje, para refletirmos um tema interessante. Ainda que o tema, no contexto em negrito, é os saduceus e a ressurreição, nós vamos ver os benefícios e os perigos das mídias sociais em cima desse texto. Você pode dizer assim, mas pastor, o que é que tem a ver esse tema, os benefícios e os perigos das mídias sociais com os saduceus e a ressurreição de Jesus? À primeira vista parece que nada, né? Parece que eu vou forçar um texto a dizer algo que o texto não está dizendo. Mas não é essa a questão aqui que nós vamos fazer. Longe de mim e esse mal. Vamos para o texto que diz assim: naquele dia aproximou-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhes perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou a sua mulher a seu irmão. No mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será essa esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E não é de Deus, e não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam na sua doutrina. Meus queridos, nós sabemos que o tempo todo no ministério de Jesus, ele estava cercado pelos seus ali opositores políticos, religiosos. E o tempo todo eles sempre vinham com algumas perguntas que era para tentar incriminar, acusar Jesus, ou censurar Jesus, ou aproveitar a oportunidade para deixar ali a sua deixa, no sentido de redundante, mas no sentido de deixar ali um ensino, uma instrução, que fosse bom ou ruim. Mas esse aqui era um caso. Nós temos aqui, Jesus estava ali sempre, no texto anterior ele vai falar que ali estavam os herodianos, os que eram nacionalistas de Herodes, estavam ali os fariseus, os mestres da lei, estavam ali os saduceus, e nós sabemos que em todo momento Jesus estava rodeado desses grupos, na maioria das vezes. Mas por que é que nós vamos tratar desse assunto e por que eu escolhi esse texto? Primeiro vamos trazer para nós o que está acontecendo no momento. Porque a preocupação de tratarmos sobre os benefícios e os perigos das mídias sociais, os digitais, enfim. Estamos na era digital, na era da informação, e graças a Deus nós temos procurado aproveitar da melhor maneira possível alguns
essa oportunidade. Mas qual é os benefícios e os perigos que nós devemos ter cuidado, queridos? Veja só, estamos em momento de quarentena e uma das minhas preocupações quando decidi falar sobre isso é porque, ainda que antes as igrejas evangélicas já estavam na mídia, já estavam fazendo suas lives, Instagram, Facebook, Twitter e outros a mais, já havia toda essa preocupação de se comunicar melhor, de estar nos lares, na mídia, enfim. Mas a minha preocupação muitas vezes não é com quem está colocando, mas é quem está ouvindo aquilo que está, os conteúdos que estão colocando na mídia. Nós já fomos alertados muitas vezes de termos cuidado com o cartão de crédito, com informações, dados pessoais. Já fomos alertados acerca de fotos, de arquivos pessoais. A gente sabe o quanto a internet é uma terra de ninguém, né, onde não há lei, todo mundo entra e muitos se aproveitam de muitas informações pessoais dos outros. A minha preocupação justamente é o conteúdo que cada cristão tem ouvido e visto. Sabemos que muitos cristãos já vivem nesse meio, na mídia, buscando conhecer e fazem um bom uso disso. Não tem como não fazer. Hoje é necessário tudo que é documento, tudo que é informação, tudo hoje é pela internet. Você paga, você compra, você troca, você faz tudo na internet hoje. Então não tem como nós não aproveitarmos esse portal, vamos se dizer assim, para que possamos nos mover, né, no sentido de comunicação. Mas, por outro lado também, eu tenho visto que hoje você abre o Facebook, você abre o Instagram, e aí tem igrejas que você nunca viu na vida. Você vai conhecer pessoas que você nunca viu na vida. E igrejas, e segmentos, e movimentos evangélicos, cristãos. E aí você vai vendo todo tipo de conteúdo, ensino, música, e isso vai inundando os nossos lares, vindo às nossas casas. E aí eu tenho justamente essa preocupação. Nós sabemos que temos muitos benefícios e devemos aproveitar as oportunidades, porque tem muita gente boa, muito conteúdo bom, cristão, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa instrução. Mas, por outro lado, também temos muita gente ruim, temos muito conteúdo nocivo, enganoso, mentiroso, perigoso. Então, é sobre esses cuidados que nós devemos ter. Antes, as pessoas e as instituições aproveitavam esses momentos, a facilidade, a viabilidade que as redes sociais traziam para transitar as comunicações. Agora, muito mais nesse momento de pandemia, onde todo mundo se encontra nas suas casas. Então, todo mundo corre para o mesmo lugar, para o mesmo portal, para a mídia, para ouvir, para ver, para estar intertido em alguma coisa. Mas é justamente isso que nós queremos falar. A minha preocupação é justamente com os erros que nós estamos se expondo, que a igreja, que muitos irmãos estão se expondo em ouvir, em ver alguns ensinos, modismo, enfim, que não glorifica a Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho. E eu acredito que quando passar essa pandemia, alguns irmãos vão dizer: pastor, eu vi isso, eu vi aquilo, deveria trazer para a igreja. A gente pensa que aquilo que funciona ali, vamos funcionar aqui. Olha, eu vi isso, e isso é muito bom, vamos trazer para a nossa igreja. Às vezes acontece muito isso. E agora vai acontecer mais ainda. Realmente tem muita coisa boa, é verdade. Mas também tem muita coisa que não tem benefício nenhum, muito pelo contrário. Então aqui nós queremos trazer alguns cuidados que devemos ter e como nós poderemos evitar suscetíveis erros. Como eu estava dizendo, Jesus teve um encontro aqui com os saduceus
E os saduceus eram uma classe que era contra Jesus, dentre os grupos que havia ali, que estava sempre rodeando Jesus. Os saduceus era um grupo religioso, um grupo importante na religião judaica. Eram homens da alta sociedade, muitos deles, homens esclarecidos, homens de um nível social alto, homens respeitados na sociedade judaica, mas que agora estava tentando ali trazer tanto colocar Jesus na berlinda, como também trazer e questionar algumas doutrinas que não tem como se negar. Não tem, é inegável a doutrina. E aqui nós vamos ver, não que eu vá tratar da doutrina da ressurreição, nem da doutrina dos anjos aqui, a nossa proposta não é essa. Mas que o texto aqui vai nos mostrar justamente que o que foi questionado ali foi justamente a questão da ressurreição. E aí aqueles homens criaram ali uma ideia, trouxeram ali uma informação para Jesus, para que eles pudessem ali argumentar sobre a questão da ressurreição. É importante a gente entender que os saduceus, embora fossem homens religiosos, eles não criam de maneira nenhuma na ressurreição, eles não criam na observância da lei, eles não guardavam nenhuma observância, ou seja, eles não guardavam nenhuma observância, somente a lei de Moisés. Eles aboliam a ideia de que Deus pudesse ali interferir na história dos homens, nas questões humanas. Eles negavam a importância, a imortalidade da alma, eles negavam a existência dos anjos. Então, mas o que nos chama a atenção para esse texto, eu quero aqui usar esse texto e aplicar sobre essas questões das mídias sociais, o perigo que nós temos e os benefícios nas mídias sociais. Então eles vão trazer aqui esse problema, eles vão aqui apresentar para Jesus uma situação, para que Jesus pudesse ali se posicionar acerca da situação. E aqui eles colocam justamente a ideia de que um homem, e vai usar a lei do levirato, no capítulo 25 de Deuteronômio, a lei do capítulo 25 do Deuteronômio, e aí eles vão justamente falar em cima dessa lei, de que um homem casou e pela lei de Moisés, se esse homem não deixasse ali herdeiro, o outro irmão dele poderia se casar com a mulher, com a viúva. E aí o texto vai nos mostrar justamente que aí ele vai sucessivamente 7 vezes, aquela mulher casa, e depois todos morrem, e ela morre também. E aí a pergunta do saduceu Senhor, quando houver a ressurreição, com quem é que ela ficará, se todos a desposaram? A gente vê que na pergunta há já um perigo, porque se eles não acreditavam na ressurreição, por que eles vão perguntar se na ressurreição com quem é que essa mulher ficaria? A gente já vê aí um perigo. Mas a gente vai ver Jesus trazendo aqui uma grande pergunta que ecoa a nós até hoje. Qual é a grande pergunta que Jesus faz aqui? Eu quero justamente tratar e aplicar essa pergunta à nossa realidade atual. Agora, Jesus faz uma pergunta no verso 29, respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus. Não foi a pergunta, foi a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Jesus faz uma questão aqui. Primeiro, Jesus vai dizer que na ressurreição, ele vai dizer assim, na ressurreição, tem ressurreição, vai haver ressurreição. A doutrina da ressurreição é uma doutrina certa, nós temos a convicção pela palavra de Deus que vamos ressuscitar. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele.
Paulo foi questionado acerca da ressurreição também, quando perguntaram sobre a ressurreição do corpo, e Paulo vai defender isso em Coríntios, aquele capítulo 15, e Pedro sempre vai haver essa pergunta, essa temática na igreja, porque é uma doutrina da ressurreição. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Então a ressurreição vai acontecer e ela é necessária. Então, Jesus aqui, quando ele vai dizer no verso 29, errais por não conhecer as Escrituras, porque nem o poder de Deus, Jesus vai trazer aqui uma grande realidade. Qual o tema que eu quero lembrar para vocês? Os benefícios e os perigos das mídias sociais, né? Na vida da igreja. Então, a igreja, o que a igreja deve ter cuidado? A igreja deve filtrar nas mídias digitais o que é saudável, no que é concernente ao ensino do Evangelho, centrado para a glória de Deus, centrado na glória de Deus. Então, Jesus vai dizer aqui, olha, vocês errais por não conhecer as Escrituras. A minha preocupação com relação a toda essa porta aberta, nesse período de pandemia, e onde a igreja está bebendo, eu tenho visto muitas lives de muitos segmentos, de muitas igrejas, de muita gente boa, mas também de muita gente ruim. Eu digo no sentido assim, doutrinário, bíblico, sabe, conteúdo. Então é aí que entra a nossa preocupação. Até onde é que a igreja tem discernimento, que os irmãos têm discernimento, conhecimento bíblico, doutrinário, para saber filtrar o que vem e o que vai. Essa é a minha preocupação. Quando Jesus dá essa resposta aos saduceus, Jesus vai responder, vai pontuar duas questões. Primeiro, que eles não conheciam as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, ou seja, eram homens que de um partido religioso, judeus, que conheciam a lei de Moisés, que conheciam a lei, os profetas, que seu contexto era bastante religioso, mas, por outro lado, eles vão levantar uma situação, trazendo a doutrina da ressurreição e a doutrina dos anjos, e, por outro lado, eles não conhecem. Jesus diz, errais por não conhecer. Quando Jesus diz que errais por não conhecer, porque tanto a lei como os profetas também falavam sobre a questão da ressurreição. Quando Jesus fala que errais por não conhecer as Escrituras, nós devemos ter em mente que os profetas falavam sobre a ressurreição. Mas o que nós queremos tratar e o que nós vamos trazer a referência desse texto mais à frente, é que quando nós abrimos a porta para a mídia, para as mídias sociais, de uma maneira geral, muitos estão buscando afirmar e reafirmar seus conteúdos, sejam eles quais forem. Então, quando você abre ali as lives, quando você vê ali os conteúdos que está na mídia, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, de segmentos religiosos, muitos estão procurando reafirmar suas crenças, seus valores, sua fé, suas doutrinas. Esses homens eram mestres da lei, conhecedores das Escrituras, eram religiosos, astutos em busca dos seus interesses, fama, poder, glória para si. E ainda hoje é assim. Nós sabemos que muita gente vai para as mídias sociais para divulgar o seu segmento, sua fé, suas doutrinas, e muitos deles vão procurando as mesmas coisas que esses saduceus buscavam. Eles vão negar verdades fundamentais da fé cristã, vão negar verdades das Escrituras e vão tentar subverter a fé de outros. É isso que faz os falsos profetas, os falsos mestres, e aqui os saduceus eram falsos mestres. Eles buscavam para si fama, poder e glória para si, como muitos hoje
Não estou aqui querendo generalizar ninguém, mas que devemos estar cientes disso. Muitos entram buscando essa oportunidade de ser conhecido, buscando a oportunidade de buscar glória para si, de buscar fama, de buscar poder, de procurar ganhar dinheiro e subverter a fé de outros. E isso é o que está acontecendo e tem acontecido nas mídias hoje, até onde a igreja tem preparo, tem condições de evitar com que estes hereges, e muitos são, do que essas mentiras, esses enganos doutrinários entrem nos seus lares se não conhecem as Escrituras. Jesus está dizendo para homens que conheciam as Escrituras que eles erravam, justamente por isso eles trazem Deuteronômio capítulo 25 e não vão ver que mais na frente os próprios profetas tinham e falavam sobre a ressurreição. Daniel, capítulo 12, verso 2, vai falar sobre a ressurreição. Isaías vai falar sobre a ressurreição, nós vamos ver isso aqui. E eles mesmos, será que eles não sabiam disso? Queridos, se eles não sabiam ou não criam, imagine muitos que estão entrando na mídia, procurando o alimento espiritual, procurando um encontro com Deus, procurando ser edificado na palavra de Deus, se não conhecem as Escrituras. A pergunta de Jesus, a pergunta dos saduceus tinha um propósito. O propósito da pergunta dos saduceus era testar Jesus e, ao mesmo tempo, era de desviar muitos da verdade. E isso é o perigo que nós corremos. Meus irmãos, eu não sei quando essa pandemia vai acabar. O que eu sei é que muitos não serão mais os mesmos. Eu sei que muitos aprenderam muita coisa boa e também aprenderam muita coisa ruim. E essa é justamente a questão. Subverter o Evangelho, subverter a verdade da palavra de Deus. Se sua pergunta trazia uma negação das Escrituras, já que os próprios profetas também respaldavam a ressurreição. A gente vai ver justamente isso no verso Isaías capítulo 26, verso 19, e Daniel capítulo 12, 2. Daniel vai dizer... Isaías vai dizer, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Daniel vai dizer assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Se os profetas afirmam a ressurreição, os saduceus negavam a ressurreição. E aí nós temos justamente que ter esse cuidado doutrinário que é muito importante para a vida da igreja. Doutrina, meus irmãos, é tudo na vida de uma igreja. É tudo. Devemos ter o cuidado, se perdermos o norte da doutrina bíblica, se perdermos a direção da doutrina bíblica, nós perderemos tudo. Segundo ponto, nós só poderemos navegar, irmãos, de maneira segura e saudável nas redes sociais quando nós tivermos esse cuidado. Jesus vai dizer no verso 29, vou repetir de novo, respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Só poderemos navegar de maneira segura nas mídias sociais, nas lives da vida, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, se nós tivermos conhecimento das Escrituras. Pastor, nem todo mundo tem um curso teológico, é verdade, até mesmo muitos pastores não têm, e deveriam ter, certo? Agora, o que devemos entender é que a igreja ela deve ter esse cuidado doutrinário. Cada irmão, antes de receber, de aderir a uma ideia doutrinária daquilo que tem sido ensinado aí nas redes sociais, anota no papel, coloca na tua agenda, quando voltarmos à normalidade,
pastor, olha, nós vimos isso, nós vimos aquilo, isso é bíblico, aquilo não é bíblico, devemos procurar justamente ter esse cuidado. Então, o que é que devemos ter? Se eles não conheciam as Escrituras, nós devemos buscar conhecer as Escrituras. E antes de eu falar o que é conhecer as Escrituras, eu vou falar o que não é conhecer as Escrituras. Muita gente pensa que conhece as Escrituras. Que lamentável, né? Mas o que não é conhecer as Escrituras? Não conhecer as Escrituras, queridos, é achar que decorar versículos é conhecer as Escrituras. Decorar versículos não é conhecer as Escrituras. Muita gente, graças a Deus, tem uma facilidade de decorar textos inteiros. Eu tenho uma maior dificuldade. E isso é bom, decorar textos. Mas decorar textos, decorar as Escrituras, por melhor que seja, não é conhecer as Escrituras. Outra questão não é também conhecer histórias bíblicas ou conhecer personagens bíblicos. Tem gente que, meu irmão, conhece quase todas as histórias da Bíblia. Sabemos que a Bíblia não é um livro de história, né? Mas, todavia, os acontecimentos, os fatos, as narrativas que vão surgindo por toda a Bíblia, desde Gênesis para frente, as pessoas conhecem, falam sobre as histórias da Bíblia, sobre os acontecimentos, as narrativas dos grandes homens da Bíblia, dos patriarcas, dos profetas, mas muitas vezes, e é isso que é bom também, claro, é muito bom, mas também não é conhecer as Escrituras. Outra questão que nós temos bastante hoje, conhecer as Escrituras não é achismo. Não é ler o texto e eu acho isso, eu acho aquilo. E aí a gente age, a gente vê dentro da igreja muito isso ainda. Se a gente vê antes, e agora como vai ser? Muita gente olha para a Bíblia e diz, a Bíblia está dizendo isso, eu acho que a Bíblia está dizendo isso, eu acho que a Bíblia está dizendo aquilo, quando na verdade não é. Então, o que é conhecer as Escrituras então? Pastor, se isso não é conhecer, eu me esforço muito para decorar versículos, e isso não é conhecer a Bíblia, se eu me esforço muito para decorar histórias da Bíblia, personagens da Bíblia, e isso não é conhecer as Escrituras, então me diga aí o que é conhecer as Escrituras, meu irmão. Em primeiro lugar, conhecer as Escrituras é dar a ela o seu devido valor, é reconhecer que a Bíblia ela é a autoridade de Deus para a vida da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia, irmãos, ela fala sobre todas as coisas concernente à vida dos cristãos, concernente aos interesses de Deus para o seu povo. Então a Bíblia ela é normativa para todo mundo. Tudo que nós devemos pensar, fazer, deve ser filtrado pela Bíblia. A palavra de Deus deve ser o filtro, a lente pela qual nós podemos resolver as outras coisas. Então, conhecer as Escrituras é dar justamente o devido valor à autoridade bíblica, a sua procedência divina. A Bíblia ela não é um livro inspirado por homens, escrito por homens, mas inspirados por Deus. Nós sabemos o que é de plágio. Escrito em 3 línguas, aramaico, grego, hebraico. A Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos. A Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes. Então, a gente tem que ver a inspiração, a gente tem que ver a inerrância, a gente tem que ver a infabilidade. Eu me lembro certa vez de um irmão que disse assim, pastor, olha, Paulo falou isso, mas o que é que Paulo sabe sobre isso? O que é Paulo para dizer isso? Cara, quando a gente diz quem é Paulo para dizer isso, a gente está dizendo que Paulo e tudo que Paulo escreveu não vale nada. E tudo que Paulo escreveu foi bíblico e foi inspirado por Deus. Irmãos, é entender que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. A Bíblia ela é uma revelação fechada, nada mais pode ser acrescentado, colocado ali.
entender as Escrituras, irmãos, conhecer justamente, conhecer o pensamento do autor, entender que ela tem a sua intenção própria, original. Quando foi escrito por uma razão, um porquê. Tudo tem o porquê, o que estava acontecendo, quem estava falando, o que estava falando, por que estava falando, qual foi o problema que houve para que foi falado isso daí. A Bíblia ela tem o seu contexto próprio. Então, conhecer as Escrituras, irmãos, é respeitar o seu contexto histórico, seu contexto cultural, seu contexto linguístico, estudar, ler, meditar, analisar. Então, quando Jesus disse para esses homens, olha, eles por não conhecer as Escrituras, muitos no Evangelho têm errado por não conhecer o Evangelho. Eu sempre digo que muitas vezes conhecemos e colocamos um CD para tocar, uma música, e conhecemos cantores, músicas, pastores, e isso a mais, mas não conhecemos a palavra de Deus. Nós temos muitas vezes a preocupação de colocar ali um CD para tocar e conhecer todas as músicas. Conheço irmãos que conhecem todos os hinos da harpa cristã, decorado. Mas que conhecimento bíblico quase não tem. Então isso é um problema. Então conhecer as Escrituras, nós só alcançamos isso quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós analisamos. 2 Timóteo 2,15, nós conhecemos de praxe isso. Que possamos manejar bem a palavra da verdade. A palavra de Deus. Então, temos que manejar bem a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a nossa ferramenta. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o meio pelo qual nós nos orientamos para viver nesse mundo. Então, tudo que foi escrito para nós, para que creiamos em Jesus, o Filho de Deus. Os saduceus, Jesus vai dizer, olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós só conhecemos o poder de Deus pelas Escrituras, queridos. E às vezes nós observamos que tem muitos irmãos que têm as suas experiências com Deus e são válidas, quero aqui ressaltar. As experiências com Deus são válidas e cada um tem a sua, mas não podemos fazer das nossas experiências doutrina para nós, nem para ninguém. Então, devemos entender a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus aquilo que é necessário para que possamos viver uma vida cristã saudável. Então, muitas vezes devemos ter o cuidado justamente com isso. O que é que a mídia, o que é que as redes sociais, muitos pastores, muitos apóstolos que assim se dizem, muitos obreiros, muitos profetas, é o que nós encontramos na mídia, queridos. Nunca vimos tantos apóstolos, e a Bíblia diz isso, um dia virão muitos falsos mestres, e aí apóstolos, e aí pastores. Então a gente tem que ter justamente o cuidado de filtrar tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é passado através das redes sociais. E aí é esse o cuidado que devemos ter. Qual é os critérios que nós temos para filtrar? Meu irmão, pastor, eu ouvi uma palavra que foi uma bênção, irmãos. Eu ouvi uma palavra, o pastor e o profeta e o apóstolo falou. Ele falou o quê? Falou sobre o quê? Onde é que está respaldado o que ele falou na palavra? De maneira coerente, correta, hermeneuticamente falando. Tem que ter, queridos, não tem como fugir disso, não. A Bíblia é por onde a gente vai pesar todas as coisas. A Bíblia é por onde nós vamos filtrar todas as coisas. É importante que o cristão se preocupe com isso. Conhecer as Escrituras, a sua suficiência, a sua autoridade. Paulo dizendo para Timóteo que ele buscasse as Escrituras, buscasse a palavra de Deus, porque ela é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por mais que muitas vezes nós não gostamos daquilo que a Bíblia diz, muitas vezes não gostamos. Muitas vezes nós reclamamos da pregação do pastor A, do pastor B, porque a palavra devia ser mais macia, mais leve, mais alegre, mais... É bom que a gente possa aprender técnicas, é bom que a gente seja mais entusiasmado para pregar, para falar, é bom que a gente seja mais fervoroso, espirituoso para falar, mas acima de tudo isso devemos ser mais bíblicos, ter o cuidado da doutrina bíblica. Então era isso que Paulo estava falando para Timóteo, e ele vai dizer para Tito também, Tito 1, 13 a 16, 1 Timóteo 4, 1 a 5, falando sobre a apostasia dos últimos tempos. Queridos, nós temos que entender que a doutrina da palavra de Deus, que vem para nos tratar, que vem para nos sarar, que vem para nos edificar, que vem para nos fazer com que sejamos homens de Deus, preparados para toda boa obra. Devemos ter o cuidado de, por causa de mídias sociais, por causa de redes sociais, nós não cairmos numa apostasia, de não cairmos em heresias, de não querermos ouvir fábulas, histórias de carochinha. Então temos que ter o cuidado, a palavra de Deus é clara quando Paulo vai dizer para Timóteo no 4,16, tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Se a questão é doutrina, devemos sim ter cuidado com a doutrina. E era esse o cuidado que Jesus estava dizendo aqui. Quando você vê Jesus dizendo no verso 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ele está dizendo assim, olha, que tanto existia a doutrina da ressurreição, como também a doutrina dos anjos. São inegável, queridos, a doutrina dos anjos. Ainda que os saduceus não aceitassem a doutrina dos anjos, ela é bíblica, assim como a da ressurreição. Então nós temos que ter esse parâmetro para dizer o que é bíblico e o que não é bíblico. O que é que está contido na palavra, o que é a palavra de Deus, de fato doutrinário, não no que está contido, mas no que é doutrina, de fato bíblica, saudável ou não. Terceiro, para nós concluirmos. Só podemos afirmar que temos condições de filtrar aquilo que ouvimos, que consumimos nas redes sociais, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra, e não é um conhecimento superficial. Jesus vai dizer no verso 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Olha só. Vocês não leram, vocês não perceberam, vocês não observaram o que foi que Deus falou? Vocês não têm lido isso? A grande preocupação é que as pessoas não gostam de ler a Bíblia. Me lembro de uma época em que as pessoas nem a Bíblia abriam, tinham lá a sua caixinha de promessa e abria a sua caixinha de promessa para ver a promessa do dia, e daquela promessa do dia tirava para meditar para o dia todo. Então, vocês não tinham cuidado com o que liam, vocês não observaram isso, vocês não têm deslido o que Deus vos declarou. Irmãos, Deus fez muitas declarações, e todas as declarações que Deus fez está na palavra de Deus. O grande problema que temos é que nós ouvimos mais. Não estou aqui dizendo que você não dê ouvido ao seu pastor, dê ouvido sim, devemos ouvir o pastor. Mas devemos também fazer como os bereanos, ter o cuidado de ver se aquilo que o pastor está dizendo está na Bíblia. Muita gente espera chegar o domingo, e às vezes a pregação do domingo foi uma bênção, e durante a semana não abre a Bíblia, não lê Bíblia, não faz nada, e muitas vezes, quando está em casa, vai para a rede social, vai ouvir o pastor que gosta no YouTube, vai ouvir a mensagem que gosta no YouTube, no Instagram, no Face. Nós temos que ter esse cuidado também. Então, as declarações que Deus fez estão na Bíblia. Vamos ter o cuidado de ouvir, de procurar profetas, mestres e outras coisas fora da Bíblia. Devemos ouvir os pastores, os mestres que são
deixados como os dons dados à igreja, mas devemos estar com o cuidado de lermos também a palavra, de observarmos também a palavra nas declarações que Deus faz acerca da sua vontade para nós. Então, ainda que Jesus vai fazer outra colocação interessante, verso 32, quando ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ele mais uma vez está afirmando a questão da ressurreição. Um dia Abraão, Isaac e Jacó estará conosco no paraíso. Um dia nós teremos um encontro com Deus, todos nós seremos ressuscitados e estaremos todos diante de Deus na glória com Cristo. Era alinhado com a doutrina bíblica. Jesus veio fazer e cumprir toda a vontade de Deus que estava escrito na Bíblia. Tudo que está escrito sobre Jesus, ele cumpriu e ele obedeceu fielmente. E a vontade de Deus para nós é que possamos também ter esse cuidado. Quando Jesus é interessante nesse versículo verso 32, como nos versos do Novo Testamento em geral, Jesus vai fazer muito uso do Velho Testamento para respaldar tudo aquilo que Deus já tinha dito acerca dos acontecimentos, da sua vinda, da sua missão, do seu sacrifício, enfim, da salvação. Então, Jesus veio cumprir toda a Bíblia, no sentido do Velho Testamento. E aí Jesus vai apresentar, e todo o seu argumento vai ser justamente em cima do Velho Testamento. Ele aproveitava todas as oportunidades para usar dos seus ensinos nos profetas, nas leis, nos salmos. Então, para apresentar para nós qual é a declaração de Deus para nós, qual é a verdade de Deus para nós, é isso que devemos ter cuidado. Nas mídias sociais, as pessoas não estão preocupadas com isso. A preocupação de muitos mestres, de muitos profetas, de muitos apóstolos, pastores nas redes sociais, é ser reconhecido. É crescer, é alcançar fama, é alcançar reconhecimento, é divulgar o seu segmento, seja ele qual for. Não estou aqui generalizando, mas a maioria é. Percebemos que muitos não têm condições, não defendem a doutrina da palavra de Deus, não defendem o evangelho puro como ele é, dentro dos princípios que ele tem. Então, meus queridos, nós devemos ter o cuidado em aceitarmos tudo que se diz, tudo que vimos, tudo que ouvimos, tudo deve ser testado pelas Escrituras. Para nós concluirmos, lembre-se, nos últimos dias muitos vão querer usar o Evangelho para seus próprios interesses. Jesus falou sobre isso. Muitos vão vir com suas ambições, com suas pretensões, tirar proveito da igreja, buscar riqueza, buscar poder, buscar fama. E isso era o que os saduceus faziam, ensinando suas falsas doutrinas, negando a ressurreição, negando a existência dos anjos, negando a soberania de Deus. Então, muitos ainda fazem assim hoje nas Escrituras, negam a verdade de Deus. Nas mídias sociais é o que nós mais vemos. Então, que possamos ter o cuidado de verdadeiramente estar filtrando tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que estamos vendo. Como eu já disse, tem muita gente boa, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, aí pregando o Evangelho, defendendo o Evangelho, falando do Evangelho com muita intrepidez, com muita autoridade, com muita verdade, com muita propriedade. Percebemos que são pessoas que estudaram, que leram e que têm
uma linha teológica equilibrada, mas, como já disse alguém, tem toda a teologia ela é boa. O problema é que existe teologia boa e teologia ruim. Tem muitos teólogos, mas existe teologia boa e teologia ruim, que devemos buscar nossos respaldos na palavra de Deus e termos o cuidado justamente de não estarmos ouvindo de tudo, vendo tudo, sem que tenhamos o cuidado de filtrar tudo isso. Então, que meus irmãos, durante esse período de pandemia, que nós não sabemos quando vai acabar, possamos e devemos estar ouvindo a palavra de Deus através dos homens de Deus, mas que tenhamos o cuidado de filtrar, de pesar. Se os bereanos fizeram assim com o apóstolo Paulo, nós também devemos ter o cuidado de fazer, de analisar, de procurar saber se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo dito está respaldado na palavra de Deus. Doutrina é coisa séria, a palavra de Deus é sério. Então é lamentável que muitas pessoas irresponsáveis usem a palavra de Deus, como já estava claro profetizado. Jesus profetizou, Paulo falou, Pedro falou, Judas falou, João falou, todo mundo falou sobre isso, que dias assim iriam acontecer, e já acontecia, e agora com as mídias sociais, com a internet muito mais, é um portal de muitas coisas, é terra de ninguém, onde nós temos que estar testando, provando cada um, como diz Paulo ali, se é feno, se é madeira, se é palha, se é ouro, se é prata, deve ser colocado no fogo, meu irmão, para ser testado. Que possamos ter o discernimento de provar se os espíritos são de Deus ou não. Que devemos buscar em Deus sabedoria, discernimento, conhecimento, nos contentarmos com a sua palavra e buscarmos aprender a sua palavra. Que Deus abençoe e traga para vocês uma boa noite e que possam refletir sobre isso. Doutrina é coisa séria. E que venhamos estar bem seguros daquilo que nós cremos, guardando a nossa fé firme em Jesus Cristo. E quando eu digo Jesus, às vezes, não, eu creio em Jesus, crer para Jesus está ótimo, é necessário. Mas crer em Jesus implica observar todos os seus ensinos, todos os seus mandamentos. Uma coisa é obedecer todos eles que não temos condição, só a graça. Mas entre outra coisa é ver os mandamentos e negligenciarmos isso. Devemos não negligenciar o cuidado com relação à sã doutrina e ao cuidado com as mídias sociais. E Deus abençoe, boa noite a todos e vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, te pedindo, Deus, a glória, que o Senhor derrame Tua graça, Deus, e que o Teu Espírito Santo ilumine o coração do Teu povo, Senhor, esteja trazendo, Deus, ao coração do Teu povo luz, conhecimento, esclarecimento, discernimento da Tua verdade, Deus, da Tua palavra, Senhor. Bondoso Deus, que estejamos resguardados pela Tua palavra, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos e de tudo aquilo, Deus, que não é conveniente, Deus, com a Tua palavra. Que possamos seguir o conselho de Paulo, que possamos nos guardar a nós mesmos e a sã doutrina, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus da glória, nós te pedimos Tua bênção sobre o Teu povo. Que o Senhor preserve e conserve o Teu povo firme e forte para a glória do Teu nome. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.